Olá, paz seja contigo. Hoje eu venho aqui fazer com você mais um estudo bíblico a respeito de uma serva de Deus muito importante dentro do Novo Testamento. Essa grande mulher de Deus, ela é Maria, a mãe de Jesus. Vamos ver o que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos diz a respeito dessa grande mulher. Em primeiro lugar, o que disse Isabel ao encontrar-se com Maria? Vamos ver aqui no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 41 e 42, que nos diz assim: E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Veja bem, aqui a palavra de Deus nos relata quando Maria se encontrou com sua prima Isabel, ambas estavam grávidas, né? A criança que estava no ventre de Isabel, que era João Batista, ela saltou de alegria, porque ali ela sentiu a presença do Salvador também no ventre de Maria. Isabel, então, movida pelo Espírito Santo de Deus, ela fez essa afirmação, ela exclamou com grande voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Veja bem, essa afirmação de Isabel está mostrando o valor de Maria aos olhos de Deus. Uma mulher bendita entre todas as mulheres de Israel. Tão bendita que o Criador a escolheu para ser mãe do seu filho. E bendito o fruto do teu ventre. Aquela criança que viria ao mundo e depois se tornaria um homem, entregaria a sua vida para poder salvar a humanidade. Então, só mediante esta afirmação, eu quero deixar bem claro aqui que Maria, ela merece a pessoa de Maria, a memória dela. Ela merece todo o nosso respeito. Tudo, completamente. Mas por que Maria, ela foi escolhida por Deus? Vamos ver ainda aí no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 48, que nos diz assim: Porque tentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A tradução que diz assim: porque atentou na humildade da sua serva, né? Maria era uma mulher humilde. Era uma mulher que vivia com seu coração na presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus resiste aos soberbos. Deus se agrada dos humildes, mas resiste aos soberbos. E Maria era essa mulher humilde, né? Com certeza uma mulher que tinha uma preocupação diária em viver a sua vida conforme os ensinamentos de Deus. Então, Deus, ao contemplar essa humildade, Ele a escolheu para poder trazer ao mundo o seu amado Filho. O que Maria, ela falou aos serventes na boda de Caná? Passaram-se muitos anos, Jesus já era um homem feito com seus discípulos, e eles foram a um casamento, né? A uma cerimônia matrimonial na cidade de Caná, na Galileia. Abra sua Bíblia comigo aí agora no livro de João, capítulo 2, versículo 5. Estando eles ali naquela festa, aconteceu um fato curioso, o qual Maria então decidiu interceder, né, pelo dono da festa. Então vemos aqui João
capítulo 2, versículo 5, nos diz assim: ela chegou até Jesus e disse para ele, né, que o vinho havia acabado. Então Jesus respondeu a ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E o que Maria fez? Olha só como que a palavra de Deus confirma. Sendo essa serva humilde de Deus, que ela era, o que ela disse? Vamos ver aqui, no versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Essa ordem Maria estava dando naquele momento aos que estavam com ela. Mas, entretanto, como uma serva humilde de Deus, que ela sempre foi, essas palavras, ela ecoa por todos os séculos. Porque a Maria, ela reconhecia que o seu filho era o Filho de Deus. Ela reconheceu que ela havia se precipitado, que ela havia errado. E como uma mulher humilde que ela era, ela então se corrigiu imediatamente, dizendo: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria sabia que Jesus era seu filho, mas que também ele era o seu Senhor, que também ele era o seu Salvador. Ela não tinha dúvida alguma quanto a isso, né? Então essa ordenança, essa palavra que Maria disse, ela ecoa por todos os séculos, né? Porque ela jamais teve a pretensão de ser mais do que o seu filho. Ela jamais quis estar à frente dele. Ela reconheceu que ela era apenas uma serva, embora fosse sua mãe. Mas ela diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Mas o que então a Bíblia nos diz? Quantos mediadores existem entre Deus e os homens? Quantos mediadores existem? A Igreja Católica ensina que Maria era uma mediadora, né? Mas vamos ver o que a palavra do Senhor aqui ensina. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aqui, a palavra de Deus não está incluindo a pessoa de Maria. Por mais que ela fosse uma mulher humilde, uma mulher valorosa aos olhos de Deus, mas o mediador, aquele que intercede a Deus pelos homens, não é Maria, aquela pessoa, mas sim Jesus. Só existe um mediador. Eu gostaria que você que está me assistindo, que você então procurasse dentro da palavra de Deus uma única passagem que dá a Maria, que revela a Maria como mediadora entre os homens e Deus, entre o homem e seu filho. Uma única passagem. Nós vimos aqui quando ela foi tentar ser a mediadora entre o dono da festa lá da boda de Caná e o seu filho, o Senhor Jesus a repreendeu. Então ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Então Maria, ela jamais teve essa pretensão, porque ela era uma serva verdadeira do Senhor Jesus, do seu filho, né? Mas Maria, ela teve outros filhos além de Jesus? Se teve, quais eram o seu nome? Como nós podemos provar? Então vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 55. Mateus, capítulo 13, versículo 55, nos diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas?
Olha aqui a palavra de Deus relatando o nome dos irmãos do Senhor Jesus, dos filhos de Maria. Os versículos 56 diz assim: não está entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isto? Aqui a palavra de Deus está dizendo que Maria não só teve filhos, como também teve filhas. Então ela era virgem até o nascimento de Jesus. Porque a partir do momento que ela concebeu, ela passou a ser uma mulher como toda outra mulher judia. Porque para uma mulher judia é uma honra ter muitos filhos. E como ela era uma serva humilde de Deus, uma serva honrada do Senhor, Deus a contemplou com a graça, ser mãe de muitos filhos. Então nós temos que tomar muito cuidado naquilo que nós cremos. Porque uma religião, ela não é maior do que a palavra de Deus. Eu já vi pastores católicos afirmando que essa passagem aqui, que citam o nome dos filhos de Maria, eles falam que eles não eram irmãos de Jesus, eram primos. Mas na verdade, quem era primo de Jesus era João Batista. Não se deixe enganar. O livro de João, capítulo 8, versículo 44, abre lá sua Bíblia, João 8, 44. O próprio Senhor Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. E aquele que pratica a mentira se torna filho do diabo. Então nós não podemos termos um relacionamento pessoal com Deus através do seu Filho, que é a verdade, acreditando numa mentira. Porque não é isto que a palavra de Deus nos diz. Não é isto que a palavra de Deus nos ensina. Eu repudio totalmente qualquer pessoa. Eu não aceito que ninguém fale mal de Maria. Assim como eu não aceito que ninguém fale mal de José, de João, de Abraão, de Davi. Porque todos eles foram pessoas usadas por Deus, escolhidas por Deus para fazer o seu propósito, para cumprir o seu propósito. Mas, entretanto, Maria, nos dias de hoje, ela não está no céu. Ela está aguardando a ressurreição do justo, para poder reinar nessa terra junto com seu filho, pelos 1000 anos. E depois ter a vida eterna, no reino eternal junto com Deus. Então, é importante que nós venhamos dar a Maria o seu verdadeiro valor. Ela mesma, se estivesse aqui, ela não aceitaria isso que os homens fazem para ela. Imagem de escultura, adoração, veneração. Ela dizer, para tudo isso. Eu não aceito. Porque ela era verdadeiramente uma serva de Deus. Jesus, ele permitiu que uma mulher exaltasse sua mãe. Vamos ver agora, que está escrito aí no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28. Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28 diz assim: e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que amamentaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. O Senhor Jesus, ele foi sempre e ainda é uma pessoa de posicionamento. O Senhor Jesus, ele não tem a verdade, ele é a verdade. Então ele sempre se posicionou na verdade, porque ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz. A palavra bem-aventurado significa feliz. A mulher diz: feliz ou bem-aventurada o ventre que te trouxe e os peitos que amamentaste, ou que mamaste. Mas ele disse, antes bem-aventurado, ou seja, ou antes feliz, aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam.
E se você é uma pessoa sincera com Deus, e você realmente teme a Deus e ama a Deus, se você é uma pessoa que respeita a pessoa de Maria, você então vai ter a sua fé baseada dentro da palavra de Deus e não dentro de uma religião criada por homens. Porque se Maria pudesse falar com você, ela diria: não faça nada disso, eu não aceito. A honra, a glória e o louvor, Maria também, ela dava apenas ao seu filho e ao Deus de Israel. Tudo aquilo que estava lhe permitido. Mas a ninguém mais. Ela jamais concordaria com tal coisa. Então, o Senhor Jesus, ele diz: melhor do que exaltar a minha mãe é ouvir a palavra de meu Pai e aguardar, e a viver, e a praticar. Entende? E, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quem intercede por nós, né? Então vamos voltar aqui naquele ponto. Abre agora em Romanos capítulo 8, versículo 34. Vamos voltar naquele ponto. O catolicismo insiste em dizer às pessoas que Maria é a nossa intercessora. Isto é uma mentira. Porque a palavra de Deus não nos afirma isso. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 34, nos diz assim: quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se Maria estivesse lá no céu junto com seu filho, ela seria citada nas Escrituras em tal posição. Quando nós vemos ali Estevão, ao ser apedrejado, ele diz que eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Não há nenhuma citação de Maria. Por quê? Porque Maria não está no céu. Ela está no pó da terra, selada para a ressurreição dos justos. A Bíblia relata a presença de Maria no céu. Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 10. O importante é nós seguirmos o que a Bíblia diz, porque a Bíblia ela é a nossa única regra de fé e prática. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Hebreus 10, 12 nos diz assim: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Está falando a respeito de quem? Do Senhor Jesus. E vamos ver agora em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, nos diz assim: ao vencedor concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A Bíblia não relata em lugar nenhum a presença de Maria no céu. Então, se você é uma pessoa que é católico, existem muitos católicos que são escolhidos de Deus, que precisam apenas conhecer a verdade, porque tem um coração aberto para a verdade. Tem um coração aberto para as Escrituras. Então, se você é uma pessoa que teme a Deus, que ama a Deus, que está aí no catolicismo e adora a Maria, as imagens, a venera. Veneração é a mesma coisa de adoração. Pode pesquisar sobre isso. Eu digo para você, você está errando, gente do Senhor. Porque essa mulher maravilhosa, essa serva de Deus, Maria, ela não aceitaria tal coisa. Ela não aceitaria. Nós vemos aqui que o que essa religião ensina não está de acordo com as Sagradas Escrituras.
A Bíblia ela nos permite adorarmos a Maria e a ela prestarmos culto. Vamos ver em Lucas capítulo 4, versículo 8. Olha o que o Filho de Deus, Jesus e o Filho de Maria diz a esse respeito. O próprio Senhor Jesus diz a esse respeito. Lucas capítulo 4, versículo 8. E Jesus respondendo disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então quer dizer, não podemos prestarmos culto a ninguém a não ser ao nosso Deus. E como nós prestamos o culto a Deus? Através da pessoa de Jesus. Como nós adoramos a Deus? Através da pessoa do Senhor Jesus. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Tirando isso, nenhum ser pode se prestar culto. Só ao Senhor, seu Deus. Porque o diabo aqui estava tentando a Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele é e sempre será a representação máxima de Deus entre os homens. Então quem estava tentando o Senhor Jesus, estava tentando ao próprio Deus. Porque ele era a representação máxima de Deus. Ele é a representação máxima de Deus entre os homens. Então, quando faz adoração a Maria, a qualquer outro personagem bíblico, ou qualquer outro ser, qual o catolicismo chama de santo, na verdade, essa pessoa não recebe essa adoração. Isso não está adorando a Deus, mas sim a Satanás, que é o pai da mentira. Porque isso é uma mentira. O Senhor Jesus, ele disse: eu vim ao mundo para destruir as obras do diabo. E a verdade é a única arma que pode destruir as obras do diabo. Porque há pessoas que adoram Maria, eles prestam culto. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus capítulo 22, versículo 29 nos diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que há pessoas que adoram Maria e eles prestam culto? Porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque o catolicismo não ensina as Escrituras. Ele ensina a doutrina religiosa. Não ensina as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eu quero dizer para você, irmão católico, que ama verdadeiramente a Deus, que tem o desejo de servir a Deus em espírito e verdade, para você que coloca as Escrituras sagradas acima de qualquer religião sobre a terra, eu quero dizer para você, a partir de hoje, não pratique mais esse tipo de culto e nem esse tipo de adoração, porque a essa imagem de escultura, a essa pessoa a qual chamam Maria, não é a Maria, mãe de Jesus, mas sim um ídolo criado pelos homens, o qual não recebe a aprovação de Deus. Para finalizar, eu quero dizer para vocês que os crentes têm por Maria mais o verdadeiro cristão. Existem aqueles que não conhecem também a Escritura e não respeitam. Mas o verdadeiro cristão, ele tem por Maria o mais profundo respeito. Entretanto, nós somos totalmente contra a idolatria que envolve a pessoa de Maria. Pois nós temos a certeza de que ela mesma não aprovaria tal crueza. Reflita no que ela disse no livro de João, capítulo 2, versículo 5. Fazei tudo o que ele vos disser, o seu filho. E o Senhor Jesus disse: só o Senhor, seu Deus, adorará, só a Ele prestará culto. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Quero deixar para você essa reflexão, que o grande e poderoso Deus de Israel, seu Filho amado Jesus Cristo, seu Shamashi, te abençoe grande e poderosamente. Até a próxima, fique com Deus.